O nosso contato é com o senador Marcos Rogério. Muito boa noite, senador. Seja bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. O senhor me ouve bem? Boa noite a você, Paula. Te ouço perfeitamente. Senador, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço, um panorama desses primeiros depoimentos que foram já colhidos na CPMI do 8 de janeiro. O senhor que entrou como substituto, né, do senador Marcos Duval. Paula, primeiro cumprimentar você, cumprimentar o Augusto Nunes, prazer revê-lo agora nesse novo bate-papo aqui. Está também a Ana Paula, o Silvio, enfim, todo o time de vocês aí. Veja, é difícil fazer um balanço da CPI do dia 8 de janeiro, porque a CPI ainda não chegou no dia 8, né? Eles estão forçando a mão para tratar de temas que fogem um pouco daquilo que aconteceu especificamente no dia 8 de janeiro. Nós ainda vamos chegar, né, nesse fatídico 8 de janeiro e lançar luz sobre todos os acontecimentos, sobre os envolvidos, né, sobre decisões que foram tomadas, decisões que deixaram de tomar, comunicações que foram feitas, comunicações que não foram feitas. Mas até agora, né, a tropa de choque do governo tem tentado dominar a pauta da CPI, né, fazendo convocações apenas para tentar manter a narrativa, né, de atentado contra a democracia ou de tentativa de golpe. Algo absolutamente fora de contexto, mas que tem sido o esforço deles. Apuração factual mesmo, até agora, muito pouco na CPI. Silvio Navarro faz a pergunta. Senador, boa noite, prazer revê-lo. Boa noite, Silvio. Senador, em relação especificamente a um personagem, eu queria a opinião do senhor, o ex-chefe do GSI, General Gonçalves Dias, que aparece naquelas imagens do circuito interno do Palácio do Planalto, e aí, evidentemente, talvez caiba um comentário do senhor sobre a conduta dele, sobre o que ele já falou num depoimento à Câmara Distrital aí no Distrito Federal, e sobre documentos que surgiram no jornal O Globo e depois no jornal Folha de São Paulo, de que ele teria adulterado, ele teria enfim, feito determinados remendos em documentos que alertavam sobre a segurança daquele 8 de janeiro ou para aquele 8 de janeiro. Qual é a avaliação do senhor sobre a conduta dele, até porque talvez tenha sido o personagem mais blindado até agora? Veja você que o primeiro movimento dos governistas foi tentar impedir a convocação dele à CPI. Só vai ser possível a convocação do general G. Dias da CPI porque o presidente da comissão, né, chamou para si a responsabilidade de colocar novamente na pauta, né, e forçou a mão. Essa que é a verdade. Eles tentaram trabalhar essa imagem o tempo todo em relação ao general G. Dias. A CPI, na verdade, a bem da verdade, ela acabou se tornando um fato inevitável justamente em razão do vazamento daquelas imagens em que desmente a narrativa do Palácio, desmente a narrativa do governo, né, em relação ao que aconteceu no dia 8. Você tem no dia 8 imagens, né, de oficiais que servem ao GSI, do próprio general, né, atendendo os manifestantes, preparando cenários, tratando com muito carinho quem estava invadindo o prédio naquele momento. O que nós temos que apurar a partir desse momento é realmente, né, qual foi o papel do general G. Dias. Porque o GSI tinha informação do que estava por acontecer, né, tinha a possibilidade de preparar toda a guarda presidencial, né, para cumprir com o seu papel de proteção daquele ambiente, tinha à disposição a polícia militar do GDF, tinha a Força Nacional, tinha a possibilidade de chamar a Polícia Federal, enfim, tinha a possibilidade de chamar todos os atores da segurança pública para atuar e proteger. Por que não fez? E ao não fazê-lo no primeiro momento, no segundo momento, por que tentou impedir que o parlamento tivesse acesso a essas informações? Houve ali manipulação de dados, né? Isso é muito grave. Nós estamos diante de uma situação grave. Só com o que ele já disse na CPI, né, da Câmara Legislativa, e que nós teremos a oportunidade de enfrentar aqui na CPI, já é algo muito grave. O que nós precisamos apurar são as responsabilidades. Obviamente que quem cometeu o crime tem que ser enquadrado e responder por isso,
mas tem outros que cometeram crimes e até agora nada foi feito em relação a esses. Ana Paula Henkel faz a pergunta. Boa noite, senador. Obrigada pela entrevista. O senhor esclareceu muito bem sobre esse personagem importante, central, né? Exposto aí nas imagens exibidas pela CNN, que é o general G. Dias. Mas eu queria tocar em personagens, senador, que não são tão públicos assim, mas que a população gostaria de ouvi-los, que são os presos políticos, podemos dizer assim, do 8 de janeiro, presos que estão, alguns com tornozeleira eletrônica em casa, mas os presos que estão em penitenciárias, sem o devido processo legal, sem o amplo direito de defesa. Será que essas pessoas, cidadãos comuns do Brasil, não podem ser ouvidos na CPMI também, até para expor o que de fato aconteceu com essas pessoas? Ana Paula, esse também é o nosso desejo. Nós queremos ouvir, né, para além daqueles que estão convocados e que tanto, né, os governistas convocaram, quanto nós da oposição também convocamos, mas nós temos esforçado, tentado dialogar muito, especialmente com o presidente da CPI, com a relatora, da necessidade de darmos voz àqueles que estão presos e muitos deles, boa parte deles, pessoas que não deveriam estar encarcerados. É preciso separar quem cometeu crime de quem não cometeu. É separar o joio do trigo. Eu tenho usado essa expressão no âmbito da CPI, mas até agora a gente não tem conseguido chegar a esse ponto. Talvez a CPI não cumpra outro papel mais relevante, mas se ela conseguir lançar luz ao que de fato aconteceu, e aí é preciso, a gente às vezes eu vi agora há pouco a fala do Augusto Nunes, né? É um momento de apagão de garantias que o Brasil está vivendo, e tem muita gente com medo de vir à CPI, com medo de falar, outros com medo de denunciar, mas é preciso enfrentar, porque a vida, né, a política, né, e às vezes jurídica também é pendular. E eu tenho dito isso, inclusive, para quem é da base do governo, né? A relativização que se tem hoje de garantias, de direitos, nesse cenário, é algo que daqui a pouco, um pouco mais à frente, vai acabar sendo também um tropeço para aqueles que hoje aplaudem, né, algumas medidas que são medidas duras e que são medidas que desafiam a Constituição Federal. Então, eu acho que ouvir essas pessoas que estão presas, tem um jornalista lá do meu estado, o estado de Rondônia, preso, né, que no dia estava fazendo cobertura aqui em Brasília, né, está preso. E no caso dele, a própria família me fez um pedido que o convocasse, e eu apresentei o requerimento para tê-lo na CPI também para ser ouvido. Perfeito. Rapidamente, senador, nessa semana, Arthur Lira suspendeu as sessões da CPMI. Tem previsão de retomada dessas sessões nas próximas semanas? Vai ocorrer durante o recesso? Qual a previsão? O presidente da CPI já disse que na próxima semana teremos reuniões da CPMI. Muito triste, assim, veja, eu até sou tentado a entender, né, o momento da Câmara dos Deputados de realmente colocar, né, reforma tributária, arcabouço, o arcabouço fiscal para votar na Câmara, mas é uma semana em que nós tínhamos muita pauta para a CPI. Porque os governistas acusam, né, quem estava nas ruas e muitos que se manifestaram, questionando, inclusive, a questão das urnas eletrônicas e outras coisas, mas de antidemocráticos, né, de golpistas. E numa semana em que o presidente da República, em dois momentos, faz afirmações absolutamente comprometedoras. Diz que a democracia tem conceito relativiza o conceito de democracia, né? E num outro momento ele faz culto ao comunismo. Então a CPI essa semana tinha muito conteúdo para além dos depoimentos que nós iríamos tomar, também para fazer esse enfrentamento. Então é uma pena que nós não tenhamos essa semana, né, o palco da CPI para poder expor essas contradições também, mas na próxima semana estaremos lá para tomar o depoimento, né, do ex-ajudante de ordens, do presidente e de outros convocados. Perfeito. Nós conversamos com o senador Marcos Rogério. Muito obrigada pela entrevista, pela sua participação aqui no Sem Filtro. Até uma próxima, senador. Muito
obrigado, parabéns a vocês pelo trabalho aí.